Bom dia, gente. Agora a gente vai começar a aula de ciência de hoje. O primeiro conteúdo é sobre avanços tecnológicos, conteúdos para realizar as questões lá da atividade 5. Muito antigamente, o ábaco, que há mais de 5 mil anos atrás, surgiu como equipamento para calcular somas e subtrações rapidamente. Mas hoje em dia, tudo isso é feito por tablets, smartphones, os próprios calculadores, né? E é feito de uma forma muito mais fácil, rápida e eficiente. A qualidade de vida das pessoas melhorou muito devido, por exemplo, à criação de programas que permitem que cegos escutem, gravem, entre outras coisas, né? Diversas coisas, diversos avanços tecnológicos serviram para aumentar a nossa qualidade de vida enormemente, né? Entretanto, com o avanço da tecnologia e o consumo elevado de equipamentos, gerou o que chamamos de lixo eletrônico, né? Por exemplo, quando a gente não utiliza mais um celular, às vezes a gente joga fora, mas o correto não é isso. O correto é levar para um local que receba esses equipamentos, assim como pilhas e baterias, né? A gente não deve jogar no lixo convencional, deve levar para um local autorizado para despejar esses resíduos, né? Toda essa tecnologia vem atualmente associada à internet, né? Que é a principal tecnologia do nosso tempo. No entanto, devemos ficar atentos ao mau uso dessa ferramenta, pois ela pode gerar propagandas enganosas, né, as fake news, que são as informações falsas, o aumento do isolamento social, que as pessoas ficam só na internet e não fazem mais nada ao não ser isso, substituição de momentos de estudo por horas acessando redes sociais ou jogos, invasão de privacidade, né? Isso aqui é muito perigoso, principalmente com relações a cartões de crédito, e até risco à saúde física, como sérios problemas de audição causados por ouvir músicas usando fones de ouvidos em volumes altíssimos, né? Também é questão de problemas de visão mesmo. Assim, é importante que as pessoas reflitam que a internet gerou esses problemas por conta do seu mau uso, né? A culpada desses problemas que a gente falou aqui, ó, não é a internet, e sim é o mau uso dela. Então, é necessário que a sociedade e o governo busquem aumentar o acesso das pessoas à internet, mas desenvolvendo também políticas públicas para protegê-las dos malefícios que ela pode trazer. Então, não basta você ter acesso à internet, você também tem que ter um acesso e saber utilizá-la da melhor forma, para não causar nenhuma consequência. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é de animais ectotérmicos e endotérmicos, né? Conteúdo para atividade 6. A termorregulação é o processo no qual os animais mantêm a temperatura do corpo dentro de uma faixa de valor ideal para a manutenção de seus processos biológicos. Então, tanto a gente como os animais, a gente tem uma temperatura corporal ideal para que tudo funcione direitinho, né? Então, essa temperatura ela tem que ser mantida, senão pode ocorrer diversos problemas. O calor para que ocorra a termorregulação é regulação da temperatura corporal. Pode vir do próprio metabolismo, ou seja, essa regulação pode vir do próprio corpo humano, né, de mecanismo do próprio corpo humano, ou de fontes externas, né, como por exemplo do ambiente. Aí, primeiro, os animais endotérmicos, né? Os animais endotérmicos, ele mantêm sua temperatura corporal estável, ou seja, eles conseguem manter sua temperatura corporal nessa faixa boa, né, para a sobrevivência. E eles conseguem fazer isso, ó, independente das alterações ambientais. Os exemplos de animais endotérmicos são as aves e os mamíferos. Os endotérmicos mantêm sua temperatura do corpo constante, mesmo em temperatura ambiental baixa, né? E eles fazem isso com aumentando a atividade muscular, o tremor, pois ela libera energia na forma de calor. Então, esses animais, quando estão no ambiente bem frio, para manter seu corpo na temperatura ideal, eles fazem isso, ó, aumentam a atividade dos músculos do corpo, né? Causando tremor no corpo, porque com isso ele vai liberar energia na forma de calor. Já quando a temperatura ambiental ela aumenta, ou seja,
o ambiente ele está mais quente, o que é que eles fazem? Esses animais eles aumentam a atividade das glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor. E essas glândulas vão eliminar o suor e este acaba por distribuir o calor no processo de evaporação, né? Então o suor ele serve para diminuir a temperatura do corpo, então é mais uma estratégia. E os exemplos de animais endotérmicos são as aves e os mamíferos, né? Aqui o mamífero aquático e aqui o mamífero terrestre. Já os animais ectotérmicos, eles não conseguem manter a temperatura de seus corpos dentro de uma faixa ideal, né? Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Então, como é que eles fazem para deixar essa temperatura do corpo nessa faixa ideal? Eles usam fontes externas para a sua manutenção. Os exemplos de animais ectotérmicos são muitas espécies de peixes, os anfíbios, muitas espécies de anfíbios e também muitas espécies de répteis. Mas, já que eles não conseguem fazer essa regulação por si próprio, eles usam o ambiente. Como é que eles fazem isso? Tais animais não produzem calor suficiente para termorregulação, regulação da temperatura corporal. Assim, ajustam suas temperaturas corporais por meio de mecanismos comportamentais. Por exemplo, no verão, muitos répteis que vivem em regiões de deserto têm uma maior atividade durante a noite, quando a temperatura é mais baixa, e abrigam-se durante o dia, quando a temperatura é mais elevada. Assim como, por exemplo, os sapos, né? Os anfíbios, que são exemplos de anfíbios. Eles é difícil você ver um sapo pela manhã, né? Andando no sol. É praticamente impossível. Mas é à noite que eles aparecem. Por quê? Porque à noite a temperatura já está mais baixa. E como eles não conseguem manter a temperatura ideal, se eles saíssem no sol, eles iam morrer, porque a temperatura do corpo deles ia ficar muito quente, né? Por outro exemplo, né? Animais que se enterram, né, durante o dia para não ficar expostos ao sol. Isso é também por causa que eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Então eles usam de comportamentos, né, como esse de se enterrar, para que a temperatura do seu corpo se mantenha estável e ele consiga viver normalmente. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.